Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra no @Sancler Bernardes, e juntos você nos encontra aqui no podcast UTI Informe em Ação, seu canal de comunicação com a gente, para a gente compartilhar conteúdo, falar de assuntos atuais, trazer reflexões, focar na nossa prática clínica e no desenvolvimento da nossa especialidade. E se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entra lá no Instagram também, no @UTI Informe em Ação, você vai ter o link onde você pode acessar aonde os nossos episódios dos podcasts estão disponíveis, um link para a nossa comunidade, e também você vai poder conhecer um pouquinho mais a nossa campanha de apoiadores, que é uma campanha que a gente tem e reforça aqui no começo de todo episódio, onde a gente se aproxima mais das pessoas que acreditam nesse conteúdo e que tem nos trazido um feedback excelente, muito importante para a gente seguir fazendo e programar exatamente o que a gente vem fazendo, além de você conseguir um conteúdo super exclusivo que a gente tem compartilhado, que tem material, tem vídeos exclusivos para os nossos apoiadores, tem newsletter, tem muita coisa bacana, e também fazer parte dessa comunidade também, conhecer um pouco mais o nosso trabalho. E aqui seguimos, né, Débora? Esse ano a gente ainda não entrou especificamente num tipo de episódio que a gente gosta muito, que é um episódio que já tem quase 4 anos que a gente faz ele, que é o Qual a Evidência Físio, que é um episódio onde a gente discute alguma evidência científica. E hoje o nosso episódio tem o título de uma pergunta que eu espero que a gente possa ajudar a responder nesse momento, que é: a duração do atendimento importa? Será que o tempo que a gente gasta com os nossos pacientes, isso faz diferença no final das contas para os desfechos? E acho que essa é uma pergunta que caberia lá no show do milhão, não caberia não, Débora? Será que esse tempo importa? Porque, olha só, eu vou falar, o tempo do atendimento da fisioterapia na UTI é algo muito delicado, a gente já discutiu algumas coisas aqui. Tem muita gente que diz que não tem tempo suficiente para fazer o atendimento. Tem serviços que têm uma relação profissional-paciente que é extremamente favorável e permite que se tenha um tempo gigantesco de atendimento. Será que isso faz diferença? Será que onde eu estou tendo menos tempo, dedicando menos tempo a estar ali próximo do meu paciente e fazendo atendimento de reabilitação, isso faz diferença? E a gente vai discutir isso hoje baseado no artigo que retrospectivamente fez essa análise, né? É um tema complexo, né? Porque quando a gente fala em duração, né, em tempo de atendimento, na verdade a gente está falando a gente fala muito isso no nosso curso de prescrição de exercício, né? A gente está falando de um ponto da prescrição, mas de um ponto macro, né? Porque é o tempo como um todo, né, da duração do atendimento. Então, isso pode envolver um tempo a mais de fortalecimento, isso pode envolver um tempo a mais de uma demanda a mais de aptidão, né, cardiorrespiratória, isso pode envolver um tempo a mais de uma funcionalidade, né, envolve o tempo ali de repouso, enfim. Então, é um assunto complexo, porque é isso, o nosso atendimento, ele é feito de diversas coisas que têm seu tempo específico e se somam. A gente tem caminhado dentro da literatura científica para entender esses detalhes, né, esse refinamento. E aí, uma das perguntas que a gente tem muito é isso, né, assim, qual que é o tempo, né, de sessão? Então a gente está falando do macro, a gente não está falando do micro, de quanto tempo tem que ser, sei lá, o cicloergômetro, de quanto, né, não é essa Cada parte tipo da de prescrição. intervenção, né? Não é essa parte, né? Se você quiser entender melhor sobre esse macro e micro que a gente fala, a gente tem, né, no curso lá de prescrição sobre isso, mas a gente está falando do todo, né? Do tempo de duração da sessão como um todo. E aí tem algumas coisas interessantes, né, da gente já pontuar, acho que logo no começo, que, obviamente, quando a gente está falando de um artigo científico, a gente tem que considerar onde ele foi feito, né? Então, assim, na realidade do lugar, né, hoje a gente tem, quando a gente fala em Brasil, né, é até difícil, às vezes, dependendo, né, da UTI, a gente somar o tempo de atendimento, porque em alguns lugares a gente tem o costume de fracionar, por exemplo, atendimento, que é uma estratégia que a gente já falou aqui também,
para, às vezes, conseguir oferecer aquilo que o paciente precisa, né? A gente está na UTI 24 horas, na maioria dos lugares, então a gente acaba indo e vindo muitas vezes. A gente faz a fisioterapia, entre aspas, respiratória, né? As demandas de ventilador e tudo mais. Então, a gente só precisa, né, esclarecer, acho que aqui, esse artigo ele foi feito nos Estados Unidos, né? E aí num contexto onde não existe essa demanda por ventilação, né, por outras coisas. Então é bem assim... para reabilitação, né, para questões físicas e funcionais, o trabalho do fisioterapeuta Isso. lá. Então é esse o tempo que eles contabilizaram, né, o tempo que durava a sessão voltada para isso, né. Então acho que esse é um ponto importante. Então a gente está falando mais nesse aspecto, né, de quanto tempo será que deveria girar ali o tempo total de um paciente numa demanda de atividade, de exercício físico propriamente dito, porque tem isso também, né, Sancler? O paciente pode ser orientado a fazer outras coisas, você pode estar dentro de uma UTI onde você tem uma cultura de mobilidade maior e ele pode fazer atividades durante o dia com a enfermagem, enfim, né? Então a gente está falando do tempo basicamente assim voltado para a reabilitação mesmo, né, para o exercício. Específico. Isso é um fator confundidor extremo, né, que você colocou aí, do que a gente faz aqui. Então, se você tiver, sei lá, um paciente que está com SARA, que precisa de uma titulação de PIP, você vai gastar muito mais tempo na ventilação mecânica, e se você perguntar para o fisioterapeuta, ele está correto em dizer que faz parte do tempo de atendimento. Agora, uma coisa que eu queria também recapitular com o pessoal aqui, Débora, que a gente fala muito no curso, que toda a prescrição do exercício, ela se baseia no FIT-VP. E aí, esse tempo total, ele é uma das variáveis, e isso é uma coisa que a gente vai discutir aqui sobre o artigo, porque não necessariamente você ter mais tempo no atendimento garante que você vai ter mais intensidade, que você vai ter uma dose maior de exercícios. Então, tem tipos de atendimento, se você fizer 1 minuto ou fizer 100 minutos, não faz diferença, porque não tem intensidade nenhuma, etc. Então, isso tudo tem que ser refletido. Mas uma coisa que é legal, a gente está diante de um trabalho, como a Débora colocou, é um trabalho dos Estados Unidos, da Universidade de Ohio, é um trabalho retrospectivo. Então, os autores fizeram uma análise de mais de 7 mil pacientes, né, Débora? Eu não lembro quantos pacientes especificamente, são mais de 7 mil pacientes em 2 ou 3 anos, aproximadamente, no início de 20 a 23. 7.693 entre julho de 2021 a dezembro de 2023. Exatamente. Então, assim, é uma análise retrospectiva muito grande, e para quem conhece de parte científica, eles usam um método de regressão logística, multivariada, isolando fatores, e o fator independente era o tempo da sessão de atendimento. Então, mesmo sendo uma análise retrospectiva, é uma análise do ponto de vista metodológico e estatístico muito bem feito. E aí depois, eu acho que lá no final, cabe discutir um pouquinho que é associação e não necessariamente relação de causa e efeito. Mas o que eles queriam estudar? Primeiro, qual era o tempo médio que os fisioterapeutas gastavam por dia com seus pacientes? Então, quanto tempo, em média, os indivíduos efetivamente recebiam dessa reabilitação que a Débora colocou, diretamente física e funcional? E depois, eles quiseram estudar, e aí tinham 2 desfechos que eles buscavam. Um era a funcionalidade, né? Qual era a capacidade funcional que esse indivíduo alcançava, e o outro era a possibilidade dele ir de alta para casa. Né? Então, ele conseguia atingir a alta para casa. E aí eles começaram a estudar, por meio da regressão, se os indivíduos que tinham mais tempo de atendimento de fisioterapia conseguiam melhorar a sua funcionalidade. Eles usaram o MPEC, né, que é um pacote de avaliação, né, de 6 pontos. Eu sugiro quem nunca ouviu falar, volte no nosso episódio de número, acho que 40, se eu não me engano, que a gente recebeu a Cris Perme aqui. Ela fala que o MPEC é a base dos atendimentos nos Estados Unidos, é bem interessante. E então eles avaliam se quem teve mais tempo melhorava mais funcionalmente pela análise do MPEC e se tinha mais condições de ir de alta da UTI. Já a gente fala sobre os resultados. Então, basicamente, é isso que eles fizeram. E aí, eu não sei se você quer colocar alguma coisa da metodologia em si, mas eu queria trazer um resultado primeiro, que é um resultado um tanto quanto assustador, sabe, Débora? Que é efetivamente tempo. Quer falar da metodologia? Então fala antes. Não, eu quero só falar porque eu fiquei muito curiosa quando eu li, né? Porque eu falei, gente, como é que eles
conseguiram dados de tempo de atendimento de 7 mil pacientes. Eu fiquei muito curiosa, porque assim, eu já tinha visto, né, algumas coisas com tempo de atendimento. A gente, por exemplo, tem alguns dados no nosso grupo que a gente usou, por exemplo, o relógio, né, para computar o tempo de atividade, né? Mas assim, quando você usa, por exemplo, o acelerômetro, você tem o tempo de qualquer coisa, né? Então ele se movimentou, você gravou o tempo. Então não é de fisioterapia específica. Eu já tinha visto outros trabalhos medindo, a gente até falou um aqui da Leda, né? Que também é do nosso grupo de pesquisa, que ela media, né, o tempo também que o fisioterapeuta ficava lá e as atividades que ele fazia. E aí é muito difícil, né? Porque se você quer efetivamente registrar esse tempo, você tem que estar ali, olhando, marcando. Começou tal hora, terminou tal hora. E aí eu fiquei, gente, como é que eles fizeram isso com 7.600 pacientes, né? E aí eu fui conversar com o autor, né? E aí o James estava me explicando que lá é um complexo de hospitais, né? Que eles têm por obrigação no registro, quando eles evoluem os pacientes, colocar o tempo que eles demoraram no atendimento dos pacientes, né? Ele falou até que eles marcam o tempo de entrada e saída do leito, mas eles também precisam registrar o tempo que eles gastaram efetivamente fazendo a fisioterapia, né? E aí ele fala que eles usaram esse tempo, né? Que então não contabilizava o tempo que demorava, sei lá, para avaliar ou para arrumar as coisas, para conversar com ver o um paciente. prontuário, etc. Era o tempo efetivamente de atendimento. Então, eu só queria contar, porque eu achei curioso, né? E aí, só comentar, né? Assim, abrir bem um parênteses aqui, mas a importância dos registros, né? Bem feitos, porque aí a gente consegue fazer trabalhos interessantes, né? A partir de registros bem feitos, assim. Então, só para contar como que eles contabilizaram o tempo de atendimento. Excelente, é uma ótima observação. Eu lembro que uma vez eu li um trabalho de um grupo holandês que também usou o cronômetro. Eles iam lá, começava, botava, clicava, dava o start, voltava, e é algo que não é força do hábito para a gente aqui no Brasil, né? Agora, se você sair perguntando para as pessoas vão te falar, eu demoro 20, eu demoro 15, eu demoro 10, e aí você perde credibilidade nisso quando você vai transformar isso num dado para fazer uma análise, né? Então, é bem legal o que você trouxe aí. E aí eu queria começar disparando uma coisa, que é quando a gente vai para o trabalho, e aí o primeiro levantamento que eles fazem é qual é o tempo médio de fisioterapia, de atendimento que os pacientes recebem. E aí esse tempo médio de fisioterapia, eles chegam a uma conclusão, né, Débora, que eu não vou lembrar o número exato, estava procurando aqui agora ver se eu achava, mas é 9 ponto alguma coisa minutos. Então, em média, a sessão de fisioterapia dura menos de 10 minutos. Ela dura 9 ponto alguma coisa. E, assim, eu ouso dizer que, assim, eu acho que não é muito diferente da nossa realidade. Eu acho que se a gente pegar a média dos atendimentos que a gente faz aqui, mesmo sabendo que alguns pacientes demandam de mais tempo, etc., mas quando a gente joga em média, eu acho que não deve ser muito diferente do que a gente faz aqui, não. Então, esse dado é um dado que me marcou, sabe? Me chamou a atenção, assim, do ponto de vista de alerta. Ele também fala, acho que da frequência, né, de visitas do fisioterapeuta para atendimento. Também, se a gente parar para olhar, é baixo também, né? Então, assim, é isso que eu falei lá no começo. Eu acho que é outra 3 visitas, se eu não me engano, né, por internação. Acho que é outra realidade, assim, né, em termos desse tempo que a gente gasta com outras coisas também, né, e faz outras coisas aqui no Brasil, né. Mas, de qualquer jeito, assim, o que eu acho que é muito interessante é porque a gente tem uma sede, principalmente no Brasil, né, onde a gente fica, né, o dia todo na UTI, entender, e a gente tem um episódio sobre isso, né, qual é o número ideal de fisioterapeutas, né, e essa questão do quanto tempo, né, a gente deveria gastar em média com os pacientes, né, e é óbvio que a gente sabe que cada paciente é único, que tem um paciente que vai demandar mais, que vai demandar menos, e por isso que a gente fala em média. 50.
e por isso que a gente fala em média, né? É importante, né? Eu acho que para a gente aqui é uma pergunta muito importante para tentar organizar serviços e tudo mais, né? Então, eu acho que por mais que ele tenha trazido aí que a média de tempo foi baixa, eu acho que de uma maneira geral ele traz os resultados mais para frente bem interessantes em relação ao comportamento desse tempo com a associação das variáveis que ele analisou, né? Uhum. Aí seria a segunda etapa do estudo, né? Então, esse é um dado que eu falei que me chamou a atenção, mas apesar de ser a média, então o que os autores fizeram? Eles colocaram o tempo como variável ali específica, isolada, e começaram a estudar se a variação desse tempo impactava nas variáveis de funcionalidade de alta para casa. E aí eles encontram que sim, que houve uma associação. E aí, só para a gente deixar bem claro aqui que não é relação de causa e efeito. Ele não está dizendo que fazer mais vai te dar mais melhora funcional e vai te dar mais chance de ir para casa. Mas ele diz que quem teve melhora funcional e aqueles que tiveram maior probabilidade de conseguir ir para casa foram os indivíduos que tiveram, coincidentemente, ou seja, a associação, mais tempo de fisioterapia. Então, ele mostra que parece haver essa associação, então parece haver essa relação de que quanto mais tempo a gente dispõe de atendimento de reabilitação para os nossos pacientes, os resultados são favoráveis. E aí ele coloca uma coisa muito interessante, que existe um tempo que é tipo um tempo de corte mínimo para você ganhar, que é o de 10 minutos, né? Então, a cada acréscimo de 10 minutos, você melhora a sua chance de alta ou de ganhar mais funcionalidade para o seu paciente. E cabe 10 minutos, né, Débora? Ele vai fazendo em bloquinhos, né, as análises, isso eu achei interessante também, né? Ele vai analisando em blocos de tempo. Né? E aí, como você disse, eles acharam que para cada aumento de 10 minutos, né, na sessão, né, de fisioterapia, a chance de melhora funcional aumenta em 16%, mais ou menos. E ele ajustou isso, né, para outras covariáveis, né? Porque isso é muito importante quando a gente faz uma análise de regressão, de associação, né? Você ajustar para outras coisas, né? Se o paciente era grave, enfim. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que existe, ele comenta aqui pelos resultados, né? Existe ali não sei se a gente pode usar essa palavra, né? Mas existe um teto, né? De tempo, né? Que depois de 30 minutos parece não aumentar tanto assim mais a chance do paciente melhorar a funcionalidade dele. Né? Então, tem outros estudos, né, que falam um pouco disso também, né, que falam desse tempo ali entre o próprio 20 e 30 Trial, minutos, né? Que propunha 40, 60 minutos, foi quando começou a ter aumento de eventos adversos e etc. Então, eu acho que, enfim, né, a gente volta para uma base, né? De novo, gente, é média, né? Então, assim, a gente não está falando que todo mundo tem que ser visto 30 minutos, né? Mas é isso, né? Limites diários mais altos mostraram probabilidade aumentada, né? Para melhora funcional, mas esse ganho parece se estabilizar ali, né? Para além de 30 minutos por dia. E aí, sei lá, eu não sei qual que é a sua opinião, né? Mas eu olhando para a prática clínica, eu fico pensando assim, né? Quem que é o paciente que aguenta muito mais que 30 minutos na UTI? Né? Tem. Mas assim, no meu enxergar, esse paciente ele está tão bem que talvez ele nem precisasse, né, disso agora, com os objetivos que a gente tem na UTI e tudo mais, ele poderia, enfim, fazer sozinho, né? E não vai mudar efetivamente as variáveis que a gente tem um olhar mais crítico na UTI, que é, por exemplo, funcionalidade, né? Um paciente que aguenta voltar muito... à funcionalidade prévia, né? Um paciente que aguenta assim, 40, 50 minutos de sessão de fisioterapia na UTI, normalmente é um paciente mais funcional mesmo. Lógico, né, gente? A gente está falando aqui, por exemplo, mas uma eletroestimulação que eu ponho já dura, sei lá, demora 30, 40 minutos. Né? A gente não tá. Ou uma prancha ortostática, o tempo que eu demoro para colocar, né? A sessão acaba durando, sei lá quanto tempo.
de novo, né, lá no começo, Esses não são era do sobre grupo isso, exceção. né? E não era sobre isso, né? Porque se você for olhar, por exemplo, na maioria dos lugares nos Estados Unidos, poucos lugares fazem eletro. Na maioria dos lugares lá, se você vai pôr um paciente na prancha, ou eles têm as camas, né, que fazem verticalização, por exemplo, e aí normalmente pode acontecer da enfermagem já ter verticalizado, e aí você chega efetivamente só para fazer o exercício, né? Ou tem o auxiliar de fisioterapia, então é outra realidade. Então a gente está falando efetivamente do tempo gasto em atividade, né? Mão na massa, e aí é isso, né? A gente está falando de mão na massa, né, Débora? Mão na massa, Exatamente. fazendo exercício com o seu paciente. E aí, realmente, né, eu não sei, na minha visão, um paciente de UTI mesmo, né, não aqueles que já estão muito perto da alta, enfim, eles não aguentam muito mais que isso mesmo, né? E aí, se aguenta, é isso, né? Talvez alcançasse o teto da funcionalidade, né? Porque aí a gente não está mais falando de funcionalidade, a gente está falando, de repente, né, de um desempenho mais alto, enfim. Condicionamento, força, né? Eu acho perfeito sua colocação. A gente tem que lembrar de qual é o nosso objetivo ali. A gente discutiu isso recentemente aqui num episódio, né? Que dentro da nossa meta terapêutica, a gente tem muito da prevenção da perda, da reaquisição da funcionalidade prévia. Eu não estou falando que a gente não possa, na UTI, desenvolver novas habilidades, mas o foco é esse. Então, a partir do momento que eu atingir esse foco, e aí ele fala sobre isso, sobre esse platô ali, a partir de mais ou menos 30 minutos de sessão, platô dos resultados que a gente está dizendo, tá, pessoal? Não é platô do que o paciente vai fazer, é platô dos resultados que ele alcança. Então, assim, eu teria que mudar a mentalidade e a forma de trabalhar do fisioterapeuta. Porque eu estaria trabalhando agora, sim, ganho de força, eu estaria trabalhando condicionamento cardiovascular de uma maneira diferente. Então, realmente, quem aguenta mais do que 30 minutos de atividade durante uma sessão direta dentro da UTI, esse paciente tem zero de restrição, cuidado, atenção para qualquer coisa que desenvolva a parte hemodinâmica, cardiorrespiratória. Então, eu acho pouco provável que esse indivíduo realmente ele precise da gente naquele momento. É difícil hoje você pegar e falar, por mim, tá bom? Você falar assim, você vai fazer 30, 40 minutos de exercício. Para mim é difícil, porque eu estou completamente fora do meu condicionamento físico. Então, imagina um paciente na UTI que está mais debilitado. Então, eu acho que é fantástico essa história do platô, e aí eu estava até abrindo aqui, Débora, eu lembrei que tem uma revisão sistemática de 2020 sobre os guidelines práticos de fisioterapia. Então, os autores revisaram tudo que era guideline preconizado de fisioterapia, de exercício, de reabilitação para paciente crítico, e eles chegam à conclusão que é mais ou menos de 20 minutos a recomendação do tempo. Então, tirando o Team Trial, eu particularmente não conheço nenhum outro estudo que fala e nenhuma outra prática que prescreva exercícios por mais de 30 minutos com o seu paciente crítico. Então, eu acho que, assim, é mais uma informação que corrobora com o que a gente vem encontrando, que é de 20 a 30 minutos, é o tempo de mão na massa que o fisioterapeuta tem que ter ali, basicamente, com o seu paciente. É óbvio. Voltamos à conversa sobre número de profissionais, de pacientes, etc. Blá, blá, blá. Mas estou falando da possibilidade da mão na massa nesses pacientes, eu acho que esse é o tempo mesmo. E esse platô é algo muito interessante. Você falou que aumenta em 16% a chance de melhorar a funcionalidade, e eles encontraram que aumenta em 22% a chance de alta para esses pacientes também, a cada 10 minutos que a gente acrescenta da intervenção. Então, não estou falando para todo mundo sair amanhã e gastar 30 minutos com todos os pacientes. É óbvio que aqueles pacientes que têm condição e tal, mas eu acho que 10 minutos a mais para quem estava fazendo 9 minutos é altamente possível e viável dentro do nosso cenário de terapia intensiva. Ele até discute um pouco isso na discussão, né? Sobre, então para todo mundo a gente vai, né? Mas a gente já vai para isso. Eu só queria fazer um comentário, né? Que aí, como ele fez uma regressão, ele achou outras coisas, né? Esses são os principais achados, era o que ele queria, né? Mostrar o tempo, né? Mas para melhora funcional, ele também achou associação com a idade, né? E aí, idade mais baixa, para cada aumento de 1 ano na idade, né, as chances de uma melhora funcional diminuíram em 2,2%. A raça negra, em comparação com a raça branca, né? E ter uma pontuação mais alta no ANPEC também foi associado. Tá? E
Para a casa, ele também achou... Esse foi para funcionalidade, né? Aí, para chances de alta para a casa, que é o outro desfecho, ele achou sexo feminino, outra raça, independente de qual for, sem ser a raça branco, e ter uma avaliação dentro do contexto da UTI, né? Porque ele acompanhava esses pacientes, né? E obviamente, uma maior função inicial também estava associado com uma maior chance de ir para a casa. Então, acho que é isso. Só queria comentar que tem essas outras variáveis que ele achou, mas acho que o principal mesmo que ele queria trazer, e acho que eles conseguiram entregar dados bem legais para a gente, né, é essa questão de uma ideia ali, né, de como se comporta o aumento do tempo da terapia, né, com melhora funcional e ir de alta para casa, né, com essa ideia base de, olha, é legal a gente entregar um pouquinho mais, mas depois do mais, talvez não tenha mais, entendeu? Exato. Mais ou menos essa ideia. Boa colocação, depois do mais não há nada de mais, né? Ô, Débora, inclusive no começo, ele fala que quando ele bota na média aquele pessoal que tinha menos de 10 minutos em média por dia, a melhora funcional também era baixa. Ela era presente em 31% só dos indivíduos. Então, é legal que é um trabalho retrospectivo, mas ele monta um cenário que é um cenário que a gente tem entendido, a gente tem visto, né? Você colocou assim, pacientes mais idosos, aí tem algumas curiosidades, pacientes de raça negra ou de alguma outra raça que não branca, os pacientes com previamente a funcionalidade mais prejudicada, e pacientes que recebem menos sessões de fisioterapia são os pacientes que têm se mostrado mais difícil de você ter ganho funcional. Então, são os pacientes também que necessitam de uma atenção especial da gente. Esses são os pacientes que a gente tem que começar a olhar e pensar que pode ser aplicada essa teoria de que um pouco mais de tempo e atenção para esses pacientes é melhor. Porque se a idade torna mais difícil ganhar a função e o tempo torna mais fácil ganhar a função, então para a pessoa mais velha eu tenho que gastar mais tempo, porque para a pessoa mais nova ela ganha função com menos tempo. Então, são coisas, inclusive, que ficam aqui para a gente, né, que trabalha com pesquisa clínica, são coisas interessantes de fazer, né? Eu vou pegar um grupo e vou fazer só 10 minutos, outro grupo eu vou fazer 20, outro grupo eu vou fazer 30, eu vou corrigir os vieses que um trabalho retrospectivo traz. Por exemplo, eu vou colocar um aqui do trabalho deles. Se o indivíduo era muito bom funcionalmente, ele melhorava funcionalmente, estava lá ainda por questões clínicas e ele continuava recebendo fisioterapia. Só que ele já tinha atingido tudo porque ele tinha um potencial de prognóstico funcional melhor. Então, assim, eu gosto de estudos retrospectivos para dar luz para o que a gente precisa fazer em estudos prospectivos, randomizados e etc. Mas eu acho que quando você bota quase 8 mil pacientes, você faz uma boa regressão, ele traz clareza de muitas coisas. Não é uma associação do tipo, eu vi aquele trabalho, aquela foto que tem um telhado caindo e o gatinho em cima. Não é uma associação assim, é uma associação plausível, né? Ela tem que ser levada em consideração para o nosso dia a dia. E ele fala muito assim, né? E ele tem muito essa postura também, né? De falar o quão importante isso é, né? Para a gente poder gerenciar, né? Gerenciar a fisioterapia, gerenciar os atendimentos, pensar no sistema de saúde como um todo, né? E outra coisa que ele fala muito interessante que eu queria comentar antes da gente terminar é que ele fala que de toda a corte deles, 39% dos pacientes não melhoraram e não conseguiam ir para casa. Não conseguiram, né? Então, ele fala assim, olha, embora a gente queira, né, que todo mundo melhore, né, e a gente espera que melhore, enfim, a gente também tem que usar esses dados, né, para aumentar a sessão, para dar o tempo, né, de sessão suficiente para aqueles pacientes que a gente vai ter um retorno, né? No sentido assim, não estou falando que é para a gente largar os outros para o lado, né? Mas ele fala um pouco nesse sentido de também a gente precisa começar a conhecer quem é a população que, por mais que a gente entregue, a gente não vai conseguir melhorar a funcionalidade, ou seja no tempo de UTI, de hospital, né? Ou
o prognóstico está muito vinculado a não conseguir ir para casa, a precisar de uma reabilitação mais longa em outro lugar, ou cuidados longo mais prazo, extensivos, né? E que por muitas vezes a gente gasta muito tempo, e o gastar muito tempo aqui, gente, pelo amor de Deus, não entendam mal, né? No sentido de gastar, então a gente não devia ver, não é isso, né? Mas de que talvez realmente não vai ter esse prognóstico, né? Então a gente não precisa ficar aumentando a sessão dessas pessoas, porque não vai ser isso que vai mudar, né? Esse prognóstico. Então ele fala um pouco sobre isso, e esse dado de 40%. A gente tem visto muito nos nossos estudos também, nossa porcentagem varia entre 30% e 40% de pacientes que recebem alta sem estar funcional, né? Então, talvez seja um outro dado que a gente também deva pensar e começar a entender quem é essa população também, que parece que não se beneficia mesmo da nossa atuação, pelo menos não com o que a gente sabe fazer hoje, do jeito que a gente faz, enfim, né? A gente precisa aprender que não é para todo mundo a mesma coisa, né, Débora? Eu acho que até existe uma boa discussão hoje, né? Eu acho que é o termo da moda dentro da fisioterapia na UTI, que é a individualização, isso é uma opinião minha. A gente tem que eu individualizo para todo mundo. Na prática é todo mundo parecido, mas eu individualizo para todo mundo. Mas mais do que individualizar para quem precisa, a gente precisa saber que algumas pessoas não têm necessidade da intervenção. E é uma pena, né, que a gente ainda não tenha um score prognóstico funcional validado para isso, para falar assim, olha, esse paciente aqui, eu tenho que fazer. Igual a gente chega na UTI e fala, esse paciente aqui, vamos caminhar para cuidados paliativos, vamos conversar com a família sobre cessação de esforços. Por que não falar, esse paciente aqui, neste momento, ele não precisa da intervenção propriamente dita. Vamos deixar ele para um outro momento, ou vamos entender que é melhor ele ir para casa sem essa recuperação funcional que eu sonho, porque eu vou gastar tanto tempo, tanto esforço e tanta energia do meu paciente que eu vou acabar prejudicando ele, ao invés de ganhar alguma coisa. E eu posso estar usando isso prejudicando o sistema, mais, né? Prejudicando os sistemas, que eu falo, você pode estar gastando, em vez de gastar 10 com esse, 10 com esse, você poderia abrir mão desse aqui que não vai ter nada de melhor e gastar 20 com esse, que é o que a gente está falando que esse artigo traz, que ele vai ter uma melhora funcional e mais chance de ir para casa. Pô, é muito melhor fazer isso. Então, a gente precisa ser firme em quem precisa, individualizar para quem precisa e saber de quem não precisa. Né? A gente tem uma profissão que é a profissão do ter que fazer. Você tem que toda hora botar a mão e fazer. Se você não botar a mão e fizer, é porque você não é fisioterapeuta. Não é assim. É tomar a decisão que é a coisa mais importante da nossa profissão. Exatamente. Então é isso, eu acho que ele traz resultados que, como você falou, né, do guideline, tinha um ou outro artigo falando sobre essa coisa do tempo de atendimento. Eu acho que ele traz, né, mais um resultado que nos ajuda a afirmar, né, essa ideia de que efetivamente o tempo importa, né, o tempo que a gente despende ali efetivamente em atividade, em exercício com o nosso paciente, ele importa, né? Mas a gente precisa entender, né? E ele dá um pouco de luz a respeito disso, de até em que momento importa, né? Até quanto importa, né? Até que horas a gente está realmente jogando nosso tempo fora, porque a gente alcançou ali um teto de benefício para o nosso paciente, né? Muito bom. Perfeito. E aí, tem alguma dica relacionada a isso? Tem que ser relacionada ao tempo, só pode, né, Débora? Além do artigo. Não, essa semana eu sugeriria aqui. ler. Fala. Pode falar, se você tiver, pode dar a dica. Não, eu ia sugerir as pessoas lerem o artigo, né? Porque eu acho que é um artigo interessante, metodologicamente falando, né? E eu ia sugerir as pessoas irem lá olhar o nosso curso de prescrição, né? Porque a gente fala bastante sobre essas questões e para não confundir, né? Não confundir assim, só existe o tempo X. Não, gente, tem um monte de tempo aí que a gente está falando de qual tempo, né? Dentro da terapia, da prescrição. E no curso a gente explica como você pega esses 10, 20, 30 minutos e o que você faz de micro dentro dele.
que aí você tem a frequência, a intensidade, o tipo de exercício, como você progride. Então, no curso a gente explica isso. Essa é uma outra discussão que não está dentro desse artigo. Exatamente. Inclusive, acho que esse artigo deixa claro que tempo não necessariamente é dose, intensidade. A gente discute isso muito no nosso curso. E eu ia dar a sugestão aqui, tem uma série que acho que é Noite Adentro, se eu não me engano, você já viu, do avião, que sai, e aí o avião não pode encontrar o sol. Então, é uma corrida contra o sol. Eles vão sempre no sentido oeste e eles têm que parar, abastecer e sair de novo e continuar voando, porque se o sol chegar, todo mundo vai morrer. É uma corrida contra o tempo, né? O sol representa o tempo. Então, fica aí a dica, uma série do Netflix, se eu não me engano, chama Noite Adentro. É bem interessante. O avião não pode pousar e ficar nem voando na hora que o sol estiver incidindo sobre eles. Então, é um filme sobre o tempo. Acho que vale a pena. Isso aí. Pessoal, só para lembrar, né, o Sancler falou que esse episódio é um episódio específico, né, que a gente sempre faz, que é o Qual é a Evidência. A gente também, esse ano, está com um quadro, a gente pode chamar isso de um quadro novo no nosso podcast. Tipo de episódio, um quadro. Que a gente já fez inclusive, né, que era Resolvendo Problemas. Né? Então, se você tem algum problema na sua UTI, né, de ordem prática, teórica, enfim, mas que sempre acontece, né, ou que é uma barreira lá, manda para a gente, que a gente vai gravar episódios a respeito de como a gente resolveria esses problemas, tá bom? Isso aí, pessoal, a gente se vê a semana que vem. Obrigado pela companhia mais um dia. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.